Salve pessoal, tudo certo? Eu sou Leandro do R e esse é o canal A Questão Política. Sou mestrando em Sociologia e Ciência Política pela PUC. Militante desde muito cedo no movimento comunitário, no movimento de solidariedade internacional. Fui assessor sindical dos sindicatos metroviários aqui do Rio Grande do Sul, do Sintrajuf, do servidor judiciário federal aqui no Rio Grande do Sul também. Fui assessor parlamentar durante muito tempo. A minha formação iniciou na corrente comunista Luiz Carlos Prestes. Posteriormente eu fui para o PCdoB, onde fui secretário de formação política aqui em Porto Alegre e fui professor da Escola de Quadros em Porto Alegre. Atualmente também sou colunista no Vermelho e vou tentar casar a atuação aqui do canal com a coluna, lá um espaço, tentar desenvolver mais aqui. Inclusive tem o tema hoje do vídeo sobre a crise da esquerda. A primeira manifestação que eu pretendo falar sobre isso é um tema complexo que exige mais, mas primeiro eu estou fazendo essa apresentação do canal. A necessidade de ocupar espaço no YouTube é fundamental na atual quadra da luta de classes. Vejam que a extrema-direita hoje é indiscutivelmente hoje muito forte aqui no YouTube. E parte da luta política são as lutas de ideias. Precisamos fazer a luta de ideias também. Por isso que a gente optou por criar esse canal e fazer um debate aqui no YouTube. A ideia é que seja um espaço democrático de análise política, de informação política e de formação política. Por óbvio, nossos princípios têm que ficar claros desde então, para não ter maus entendidos aqui, vai que cai um bolsonarista de paraquedas aqui na nossa frente, é bom já dizer que esse não é um trem para eles. Se você é bolsonarista, acho bom ir para um outro canal, porque aqui nós sim defendemos a democracia e é um ponto importante. Basta ver aqui há pouco tempo a tentativa de golpe para esse grupo de político tentando fazer aqui no país. E não podemos minimizar, que às vezes eu vejo o pessoal fazendo brincadeiras e tal, e com aqueles memes dos caras na frente do quartel, banho de chuva, tem os doidos, tinha vários doidos, o cara do ônibus aquilo, inclusive, do ônibus não, do caminhão, o cara agarrado no caminhão em frente assim, aquilo é óbvio que é engraçado, mas existia um núcleo pensante deles, a Polícia Federal está mostrando isso. Então assim, não é uma brincadeira. E isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, a defesa da democracia. Além disso, também tem que ter lado nesse processo. Gente, assim, a crise política cada vez se aguça mais. Nas próximas eleições, então, tende a ficar pior ainda. Então, sim, a defesa do socialismo é um ponto importante também. A crise que se tem da esquerda, o nosso atual enfraquecimento, e não tem problema de reconhecer o que estamos mais fracos, não tem problema, nos movimentos sociais estamos mesmo, mas no ponto de vista eleitoral ainda o Lula consegue garantir um espaço importante, mesmo ainda com todo o ataque da mídia aí na questão econômica, que nós vamos tratar depois disso. Então, sim, a defesa do socialismo para nós é importante e trataremos disso aqui. E o outro compromisso é a luta política em todos os espaços. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito nessa tecla aqui, porque, sinceramente, que esse é o nosso grande problema. Eu quero dizer que no governo federal é hoje um grande guarda-chuva que está fazendo um papel importante, tirando pessoas da miséria, elevando a renda das famílias, organizando políticas públicas importantes em áreas importantes. O que, na minha opinião, é que não tem o povo na rua, o povo da esquerda na rua, né? Existe um espaço que foi ocupado pela extrema-direita. E essa é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Então a ideia é fazer vídeos semanais tratando de temas importantes. Vamos tratar de eleições, vamos tratar de movimentos sociais, vamos falar de capitalismo, a crise do capitalismo, vamos falar de socialismo, vamos falar da perspectiva da luta política no país. Então, se você concorda com essas ideias, divulga o canal, passe para os seus amigos, passe para a companheirada. Vamos fazer uma corrente para tentar
fortalecer esse canal, porque a ideia aqui é fazer um debate democrático que busque nos organizar na atualidade. Feita a apresentação, eu vou entrar no tema propriamente dito do vídeo, que é a crise da esquerda. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se discute isso é que essa crise se dá dentro da luta de classes. Pode parecer óbvio para alguns, mas é importante ficar registrado algumas coisas aqui. Assim, hoje existe, tu abre o canal lá, tu entra na grande mídia no geral, mas vamos falar da Globo em particular, a Globo News lá, agora todo mundo virou especialista da esquerda. Todos eles dizendo como a esquerda, o governo tem que se manter, o que o governo tem que fazer, quais são as políticas, não pode abandonar o rigor fiscal. Assim, eu fico até emocionado de ver a Globo preocupada com a esquerda, sabe? Eu acho isso bem interessante. É óbvio que isso aí é parte dos interesses dele. E a gente tem que saber filtrar essa política, essas opiniões. Outro ponto também é um certo setor da esquerda, da extrema esquerda, que aproveita para atacar o governo. Isso, o oportunismo de esquerda sempre teve, o esquerdismo sempre, né? Quem conhece um pouco da literatura marxista sabe do esquerdismo, doença infantil do comunismo. Não é nenhuma novidade, mas é um ponto que em determinado momento histórico joga muita água a favor da extrema direita. Então é isso no moinho da direita. Então a gente tem que tentar também fazer esse filtro. Hoje o que tem de canal aí fazendo, batendo no Lula, chamando de neoliberal, olha gente, sinceramente assim, por mais que se tenta manter a cordialidade no debate, chamar o governo de neoliberal, o governo Lula de neoliberal, é exagerar no mínimo para ser educado. Então a gente tem que entender essas duas situações, né? De quem vem a crítica na luta de classes. Então esses dois lados já ficam. O debate sobre isso, gente, ele é muito complexo e não dá para fazer sem trazer um pouco dos dados históricos, porque senão a gente vai discutir uma esquerda ideal e não uma esquerda real, no mundo real, em si nas ideias. E isso também é uma coisa que a gente não pode fazer. Veja bem, na década de 90, queda do Bloco Socialista. Na década de 90, implementação das políticas neoliberais. Aquele período foi um período onde a legislação trabalhista foi enfraquecida, o movimento sindical foi brutalmente atacado, mas brutalmente atacado. A polícia batia e batia nos movimentos sociais quando nós estávamos fazendo manifestações. Então, assim, foi um período de resistência muito forte. Apesar de tudo isso, ali no início de 2000, em 2002, nós elegemos o Lula. E o primeiro governo Lula foi um governo importante, só que a gente nunca tratou de forma muito aprofundada isso. Por que digo isso? Porque nós criamos meio que um consenso que era um período de ascensão da esquerda. Em parte sim, mas não completamente. Por quê? Nós fizemos 4 governos, né? Um foi interrompido no golpe parlamentar, mas nenhum desses governos nós tivemos maioria no parlamento. E olha que no início, em 2002, o que nos levou a ganhar o governo, nós tínhamos movimentos sociais muito fortes. E precisamos lembrar disso, que hoje é o que nos falta, na minha opinião. Então, nunca tivemos a maioria no parlamento. Isso, para mim, mostrava que existia uma certa resistência, que não era uma ascensão como a gente pensava. Então, essa é uma primeira coisa. Veja, essa aparente ascensão nos colocou numa parede, inclusive, né? Porque a gente não podia debater, não podia fazer a autocrítica, não podia fazer a crítica. Isso foi nos engessando. E a gente foi fazendo coisas que, quando aconteceu, foi se afastando do movimento social, para ser mais exato, e dando atenção para o governo, mais para a parte institucional, que quando aconteceram as manifestações de 2013, em junho de 2013, ficamos todos apavorados. Quem está lá na rua? Que não era a esquerda que estava dirigindo. E teve uma parte da esquerda, inclusive, que dessa mais aventureira, disse que era, inclusive, o prelúdio da Revolução. Então,
nós não conseguimos nem entender o que estava acontecendo naquele processo. Veja, o bloqueio do debate é uma coisa que nos faz mal, nos fez mal e ainda faz. Então, nesse processo todo, nós, mesmo com a crise de 2013, com toda a Lava Jato, os ataques da mídia contra os partidos políticos, e como nós éramos governo, é óbvio que o governo principal, particularmente o PT, por ser um partido mais forte e maior partido da esquerda aqui no Brasil, ficou, a conta caiu no nosso colo. É óbvio que iria cair no nosso colo. Vejam, é até meio que natural que isso acontecesse. Nenhuma organização, nenhuma força política, nenhum campo político vai passar ileso por tudo isso que eu relatei. Vejam só, eu relatei tópico por tópico. A ideia não é fazer uma análise de cada um desses períodos. Não é fazer uma análise, mas é para mostrar, fazer um histórico do que está, até onde, do que veio acontecendo até agora. Então, assim, vamos falar de crise? Vamos, mas vamos entender que seria muito difícil que a gente não tivesse problemas, né? Só no mundo ideal. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que tratar isso como uma coisa natural, no ponto de vista de que não é o fim do mundo. É isso que eu quero dizer. Nesse ponto ainda, a ascensão da extrema-direita, eles não... Porque a gente, inclusive eu pretendo tratar disso num dos vídeos, num vídeo futuro. Nós derrotamos na década de 2000 uma direita. A direita tradicional, aquela que veio ainda dos resquícios do regime autoritário, que dependia muito da estrutura do Estado. A partir do período de 2013 surgiu uma nova direita, uma extrema direita. Vamos pegar a MBL, Vem Pra Rua, outro também, Indignados Online, e aí e vinculado isso a setores conservadores da igreja, que é um ponto também que ajuda a consolidar a extrema-direita no Brasil, essa aliança, porque eles estavam sendo derrotados constantemente nas eleições. Por óbvio, a classe dominante começou a optar por outras formas de atuação, e aí a igreja foi um espaço que eles usaram, as igrejas evangélicas, parte delas, né? Mas é uma parte conservadora muito forte. E mesmo com tudo isso, nós conseguimos eleger o Lula no terceiro governo. Não dá para esquecer do golpe, para ficar claro que aquilo também foi um marco para a extrema-direita, onde se consolidou também um período, tanto que depois ganharam as eleições com Bolsonaro. O governo Bolsonaro desmontou o Estado brasileiro, o IBAMA, toda a rede de proteção básica que nós tínhamos construído nos períodos dos governos de esquerda foi destruído. Foi destruído. Olha, e põe destruído. Mas mesmo assim conseguimos eleger o Lula. E logo em seguida já teve uma tentativa de golpe, né? Vejam que agora em 23 teve a tentativa. Então, assim, por que eu trouxe todos esses elementos? É que a luta política não acontece conforme nossos desejos. A luta política se dá no mundo real, concreto, em que se tem que levar em consideração a correlação de forças, que se tem que saber qual é a composição do Congresso, a composição de alianças que administram. Esse é um ponto. Vejam, isso não é passar pano e dizer então que não podemos fazer nada. Não. Ao contrário. Só que o problema é que eu acho que a gente só está cobrando do governo. Só está querendo que o Lula radicalize. Nós estamos querendo que o Lula fale. Não. Nós temos que retomar a luta nos movimentos sociais. Isso é um ponto importante que a gente tem que tentar fazer o debate. A luta institucional é importante, já disse isso e acho que isso está claro. Mas nós temos que retomar a luta dos movimentos sociais, a luta de ideias. Esse canal é uma tentativa de contribuir com esse debate de forma bem honesta, de forma democrática, que a gente consiga construir um espaço de convivência e realmente de forma sincera buscar alternativas para a esquerda. Então, nós vamos ter uma série de vídeos para analisar ainda mais esse tema da crise, que é um tema complexo. Veja, nós não podemos... Teve um período que a gente não podia fazer o debate sobre os governos. Setores da esquerda mesmo bloqueavam o debate e diziam que não podia debater porque era a favorecer a direita.
Então, a vida mostrou que não fazer o debate fortaleceu a direita do mesmo jeito e não nos fortaleceu, nos enfraqueceu. Então, nós temos que voltar a analisar, porque, assim, apesar de toda essa conjuntura, a esquerda tem um percentual importante da sociedade brasileira. Né? As pesquisas, as eleições nos últimos anos mostram isso, que pode variar em torno de 20, 30, 25, 30%, que é mais ou menos patamar mínimo que a gente sai, que a esquerda sai. Então, assim, nós temos consolidado um núcleo, nós temos que saber agora retomar e buscar o que há aí perdido, que não são os 30% mais ou menos aí da extrema-direita e da direita. Nós temos que ter claro essas questões para nós, para retomar a ação política no dia a dia, nos movimentos sociais. Nós vamos tratar das formas da classe trabalhadora. O pessoal acha aí, é o fim da história. Não, a história não acabou. Essa questão para nós é que é importante. A esquerda está em crise? Está, mas o capitalismo não é alternativa. Ele não tem condições, porque ele representa miséria, fome, exclusão, ignorância. Não tem como esse ser o estágio superior da sociedade. Não tem como. O estágio final não tem. Então, assim, a nossa concepção de sociedade não se tornou irrelevante, ela não é obsoleta. Nós temos ainda um projeto político emancipador. Precisamos ter mais confiança nesse processo, no processo dialético, inclusive de discussão entre nós todos, para daí criar uma alternativa. A mensagem final que eu deixo do vídeo para vocês é isso, assim, a história não acabou. Vamos seguir a luta do jeito que dá, vamos nos ajudando, esse é um espaço para isso. Peço o fortalecimento do canal, se inscrevam no canal e vamos até a vitória sempre.